Olá galera, tudo bem? Eu sou o Fábio Roberto em mais uma videoaula para Live Brain Tutoriais. Nessa videoaula nós vamos falar de uma função muito usada no Microsoft Access, que é o subformulário. Vejam só, temos aqui o nosso cadastro cliente e olha só, eu coloquei um subformulário aqui. Quem já acompanhou as outras videoaulas lembra que só tinha essa parte de cima. E olha só, eu tenho alguns cadastros aqui, ó, de uns filhos. Eu coloquei uma tabela de filhos para a gente acrescentar os filhos de cada cliente aqui. Então eu vou explicar direitinho como fazer esse vínculo e como incluir um subformulário no nosso formulário. Então eu vou dar um corte no vídeo para começarmos a desenvolver do zero, beleza? Então galera, o corte feito, vamos começar então o desenvolvimento do nosso subformulário. Então a primeira coisa que iremos criar para o nosso subformulário é uma tabela que será a base desse subformulário. No nosso caso aqui, temos o cadastro de clientes. Então nós vamos criar um subformulário para acrescentar os filhos desse cliente. Se ele tem 1, 2, 3 filhos, para ficar nessa mesma tela. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos criar uma tabela bem simples. Vamos em design de tabela. Primeiramente a gente vai criar um código. Vou colocar código filhos, tá? Só para a gente saber que é de filhos. E vou deixar aqui como número. Vou colocar aqui, por exemplo, o nome do filho, deixar como texto. Vamos colocar data de nascimento. Vou colocar data. Só isso, bem simples. Deixar como data e hora. Vamos fechar e salvar a nossa tabela. Vou colocar TB filhos. Ok, não quero chave primária. Nesse caso não vamos definir uma chave primária. Poderemos definir, mas não vamos. Então temos a nossa tabela filhos. E vamos agora criar um subformulário com base, né, nessa tabela. Então com a tabela filhos criada, vamos criar um formulário em branco. Formulário simples. Vamos definir a nossa tabela como base desse formulário. Vamos em folha de propriedades, fonte de registro, vamos selecionar a tabela filhos. E como que vamos fazer agora? Eu vou adicionar os campos nome e data de nascimento. Não preciso colocar o código do filhos. Esse aqui pode deixar oculto. Na verdade não vamos colocar. E no tipo de formulário, vamos selecionar o formulário, vamos colocar formulário contínuo, que é para ficar uma lista um abaixo do outro. Eu vou clicar com o direito, vou selecionar cabeçalho e rodapé do formulário, tá? Para deixarmos os dois rótulos aqui em cima. Eu vou dar um Ctrl X, eu vou colar aqui em cima, data de nascimento. Aí aqui eu vou dar um Ctrl V por data de nascimento, mas vamos renomear esses dois campos. Vamos colocar como primeiro só nome. Eu vou colocar aqui só DT nascimento. Pronto. Vou colocar mais ou menos aqui. A data de nascimento aqui, porque o nome do filho tem que ser grande, né? Para ter espaço. Só um layout bem rápido. Pronto, esse aqui já é o nosso subformulário. Se a gente executar, né, não tem nenhum registro. Então eu vou fechar e salvar. Vou colocar FRM, colocar sub cliente, que é um subformulário do cliente. Ok, tranquilo, já temos o nosso subformulário. Como que vamos fazer agora? Eu vou abrir o cadastro clientes e vamos em modo design. Vou ampliar aqui. Eu vou descer um pouco essa parte aqui para ele ter mais espaço. Descer os botões. E agora vamos incluir um controle de subformulário, que é esse daqui. Vamos clicar nessa seta aqui para abrir mais controles. E é esse controle aqui, ó. Subformulário ou subrelatório. E vamos
clicar na página. Eu vou cancelar, vamos redimensioná-lo aqui. Eu vou deletar esse rótulo. Então, nosso subformulário ele está como não acoplado, mas nós vamos definir qual é o objeto que origina esse subformulário. Vamos em objeto de origem, vamos clicar, ele dá todos os relatórios, todos os objetos que a gente tem no nosso projeto. Então vamos selecionar subcliente. Legal. Agora uma opção muito importante que a gente vai ter que definir é essa daqui, vincular campus mestre e vincular campus filho. Se vocês se lembram, na tabela cadastro cliente nós temos a chave primária, que é o código do cliente, esse campo aqui. E na tabela filhos eu criei um código só. Então toda vez que eu adicionar algum campo aqui, ele vai assumir o valor do código do filho como o código que está aqui. Então, por exemplo, se eu estou no código 1 de cadastro cliente, todos os campos que eu adicionar aqui, ele vai colocar como código do filho como 1. Então, quando eu navegar pelos meus registros, toda vez aqui ele vai fazer um filtro automático exatamente por esse código que está aqui. Então, por isso que a gente definiu aquele campo como numeração e não como numeração automática, porque senão ele ia fazer a numeração própria dele aqui, não ia ter vínculo nenhum com esses dados aqui do nosso cadastro cliente. Então vamos vincular os campos mestre e o campus filho. Na verdade, a gente clica em um, ele já, em qualquer um do que a gente clicar aqui, ele vai abrir a mesma caixinha, né, que é o campus mestre e campus filho. O que a gente definir aqui, ele já vai colocar para cá. Então ele fez uma associação aqui de data de nascimento, mas não é por aqui que a gente vai vincular. Vamos mudar. Vamos pegar, ó, o código do cliente e aqui o código filhos. Pronto. E vamos dar um OK. Ó, veja que ele já preencheu os dois campos. Vamos executar só para ver se está legal. Ó, o layout já está aqui com o nosso formulário, subformulário. Então vamos ir a algum registro aqui. Vamos ver se já está funcionando. Ó, vamos no 2. Vamos adicionar um nome. Então o filho do fulano 2, do fulano de tal, é o fulano de Taus Júnior. A data de nascimento, sei lá, 01/01 de 1990. Legal. Vamos adicionar agora a fulaninha de Taus. Essa aqui é mais novinha. 08, sei lá, 2010. Beleza. E a gente pode ir adicionando vários aqui. Então olha só, se a gente navegar, vamos para o registro 3, mas na hora que a gente volta, o nosso subformulário já está funcionando. A gente pode mudar um pouquinho do layout, tirar essas barrinhas aqui, colocar um botão de excluir esse registro aqui, mas a ideia básica do subformulário é essa. O mais importante para você, eu vou fechar só para ele salvar. Pronto, deixa eu deixar o tamanho padrão que ele está. Olha só, então ele já vai para o novo registro, mas se a gente voltar lá para aquele registro, ó, tá vendo? Ele já nos faz o filtro. Se a gente abrir a tabela, olha como que ela está aqui. Tá com os códigos dos filhos, tá vendo? Tudo 2, porque aquele, ó, o cadastro do cliente aqui é 2, então ele fica tudo 2. O nosso subformulário já está pronto. É só a gente usar e montar relatório. Se a gente for montar algum relatório, alguma consulta, é importante a gente linkar os dois campos. Por exemplo, eu vou criar uma consulta aqui rapidinho. Então eu vou colocar o cadastro do cliente, o cadastro civil, e agora eu tenho que colocar o filhos. Por que o filhos? Porque tem filhos aqui na parada agora, né? Então, se a gente quiser contar e mostrar quantos filhos a gente tem, o nosso cliente tem, então aí eu ligo o código do filhos com o código do cliente. E eu vou colocar só o nome do cliente, por exemplo, ó, e o nome do filho. Vou colocar o estado civil também, só para... E vamos executar, olha só. Ele já trouxe fulano de Taus, os dois filhos e o código do estado civil. A gente podia ter colocado, em vez de colocar o código do estado civil, colocar a descrição. Pronto aí. Que é a descrição do nosso cliente. Olha, ele é casado, então tem 2 filhos. Tá vendo como muda a história?
vamos para o cadastro cliente. Então, esse é o básico do funcionamento do... Na verdade, assim, é o básico, mas é o essencial para você montar um subformulário. Sempre que você criar um subformulário, é importante que essa tabela aqui, essa tabela de base do formulário, tenha um código que não vá se repetir, ou um ou dois códigos, por exemplo, mas o ideal é que seja um código-chave, que no nosso caso é o código do cliente, e aqui um campo de código também que vai linkar, e tem que ser do mesmo tipo, tá? Se um é tipo número, o outro tem que ser número também, não dá para concatenar o número com data, ou um número com texto, enfim, tem que ser do mesmo tipo. E a gente pode inserir vários subformulários. Se eu quisesse colocar aqui do lado aqui, incluir, por exemplo, sei lá, empregos anteriores, por exemplo, eu criaria uma tabela dos empregos do nosso cliente e criaria um campo só de código de base e por aí vai. E a gente iria acrescentar todos os empregos anteriores do nosso cliente e na hora que navegássemos por aqui, ele já ia fazer o filtro automático. Bom, galera, então espero que a explicação tenha ficado clara e o conteúdo tenha sido compreendido. Essa foi mais uma videoaula da LiveBrain Tutoriais. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de se inscrever no nosso canal para acompanhar as nossas novas videoaulas. Compartilhe com os amigos e deixe nos comentários todas as suas dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. Não se esqueça também de acompanhar a nossa página no Facebook e também o nosso blog oficial. Estou deixando o link aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima!